Olá, você que acompanha o RDTV, o programa de TV web do site RD News. Hoje nós vamos falar sobre um aplicativo que chama Projeto Luz, de prevenção ao abuso sexual de crianças e adolescentes e que ganhou já prêmios nacionais. A nossa convidada de hoje é a promotora de justiça, Ana Carolina Fernandes de Oliveira. Eu estou em Cuiabá, a promotora está em Nova Mutum, uma cidade do interior de Mato Grosso, é onde atua na promotoria de Nova Mutum, né? Obrigada, doutora, por ter aceito o nosso convite para esse bate-papo, para contar um pouquinho a história desse trabalho que vocês fizeram aí. Aqui na comarca de Nova Mutum, pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, e com esse aplicativo que já alcançou grandes resultados, inclusive de reconhecimento nacional, que nos trouxe muita felicidade. Bom, vamos falar primeiro o que é, né, esse aplicativo, o Projeto Luz. Qual é a forma que ele foi concebido? Quem que está envolvido no trabalho desse aplicativo? Esse aplicativo, ele foi um avanço no trabalho do Projeto Luz, que é um projeto implantado aqui na comarca de Nova Mutum e em expansão para outras comarcas do nosso estado e inclusive para outras cidades do Brasil, onde nós criamos um procedimento padronizado, o primeiro do estado de Mato Grosso, de proteção às crianças e adolescentes vítimas de violência sexual. Esse projeto, ele existe desde 2018, desde janeiro de 2018, e com o avanço do projeto, nós percebemos a necessidade de modernizar as formas de notificação. No início, elas eram feitas através de formulários de papel enviados para um grupo de WhatsApp. E, coincidentemente, o planejamento deste aplicativo ocorreu próximo à pandemia. Quando eclodiu essa pandemia, o aplicativo já estava no forno e ele foi lançado em maio de 2020. O que nos possibilitou manter o trabalho da rede de proteção contra esses crimes que continuaram sendo cometidos mesmo durante a pandemia. E nós percebemos que o número de notificações não caiu, ou seja, o aplicativo ele foi eficiente para manter a rede em contato e receber essas notificações e nós continuarmos protegendo as crianças e adolescentes. Então, ele foi concebido para modernizar o nosso procedimento, de modo que toda a rede de proteção está conectada num celular. Nós nos falamos independentemente de onde nós estejamos e na hora que o caso acontecer, já chega no aplicativo e todos os membros da rede têm conhecimento. Este aplicativo também possibilita que os passos desse procedimento, boletim de ocorrência, exame, as providências que o Ministério Público vão tomar também estejam inseridas ali, para que a rede toda acompanhe aquele caso especificamente. Então, ele foi concebido para isso, e ele realmente se mostrou extremamente útil, inclusive nesse período de isolamento social que adveio com essa pandemia. Vocês tiveram essa percepção realmente de que na pandemia houve um aumento de casos, porque a gente noticiou muito o feminicídio e os casos de violência doméstica, né? Os casos de abuso sexual de criança e adolescente, acredito, são mais difíceis de serem denunciados, justamente porque muitas vezes a vítima não tem estrutura para denunciar, às vezes é alguém que descobre que acaba denunciando, né? A senhora acredita que tem subnotificação nessas situações, doutora? Muita. A subnotificação, ela é extremamente considerável. E uma forma, é por isso que o nosso projeto é muito interessante, porque nós conseguimos estimular essa notificação, porque a rede ficou preparada. Então, é uma rede que consegue identificar sinais e sintomas, e as vítimas também se sentem, sabem que há esses profissionais que podem ouvi-las. E o que aconteceu? Com efeito, o número de violência sexual, assim como violência contra a mulher, aumentou durante a pandemia, porque as crianças não iam às escolas, que normalmente é o outro lugar onde elas frequentam além da casa.
elas também não iam às igrejas, que também seria uma outra opção. Então, aqui na nossa comarca, as notificações não pararam, por quê? Porque a nossa rede também é composta pelas unidades de saúde. Então, os casos que chegavam ali, que eram notificados ali, seja de que forma que fosse, continuaram a chegar as notificações para a equipe do Projeto Luz. E também a própria comunidade, como ela já tem conhecimento que existe esse projeto, vizinhos, algum parente mais distante também utilizava a nossa rede para informar os casos. De que forma que o aplicativo foi desenvolvido? Vocês tiveram, foi do próprio Ministério Público? Como é que foi essa logística, digamos, né? É até surpreendente, confesso para você que quando a gente, aqui abrindo o coração, quando a gente foi indicado e inclusive ganhou o prêmio, a gente não acreditava, que eu falava, ele é tão simples assim, mas às vezes a gente quer complicar as coisas. A gente desenhou aqui em Nova Mutum ele no papel e levamos à procuradoria e eles abraçaram a causa imediatamente e ele tem um custo baixo. Então, assim, foi desenvolvido, foi desenhado, digo assim, aqui, né, em Nova Mutum, mas foi pensado e criado junto ao Departamento de Tecnologia do Ministério Público e a empresa contratada. Então, ele, assim, é prata da casa mesmo. Então, aí, já aproveitando esse gancho, né? Então, vocês receberam prêmios nacionais. Queria que a senhora falasse um pouquinho desses prêmios, né? Conselho Nacional, né, do Ministério Público e o CNJ, né, o Conselho Nacional de Justiça. O que representa essa premiação, essas duas premiações? Porque, na verdade, a senhora falando o tão simples que é um modelo que pode ser, então, espalhado pelo Brasil, digamos assim? Sim, ele é autoexplicativo, porque o que acontece? Qual que era o nosso objetivo? Sempre foi facilitar o trabalho. Às vezes a gente pensa em modelos, em padrões, em procedimentos muito cheio de ganchos, se aconteceu A, eu tenho que fazer o B e o C, e nós temos que lembrar que os nossos municípios são dotados de profissionais de todo tipo. Então, ele tem que ser fácil. O procedimento do Projeto Luz, ele é muito simples, e o aplicativo também, ele é autoexplicativo, a forma de você encaminhar as notificações, enfim. E aí, esses conselhos, tanto o Conselho Nacional do Ministério Público quanto o Conselho Nacional de Justiça, eles anualmente premiam iniciativas inovadoras e que realmente façam a diferença ali no âmbito do nosso trabalho. E tanto em um quanto em outro, no caso do CNJ foi o prêmio Prioridade Absoluta, e do Conselho Nacional do Ministério Público é a premiação que eles já realizam todo ano. O aplicativo do Projeto Luz recebeu a primeira colocação, então, assim, nós fomos reconhecidos realmente nacionalmente com essa premiação, e nós ficamos muito felizes porque foi um reconhecimento, mas também é uma possibilidade de que essa ferramenta ela possa ser utilizada por outros locais, que é o nosso maior objetivo, que as crianças realmente possam ser protegidas, né? Falando em questões práticas para a utilização desse aplicativo, digamos que, né, tenham pessoas de outros estados ou de outras comarcas nos ouvindo e queiram implantar, que tipo de compromisso tem que ser feito? Vocês tiveram que fazer, por exemplo, algum tipo de termo entre as partes envolvidas, né, da rede de proteção, polícias, município, justiça? Como é que é essa questão, digamos, mais burocrática, doutora? Esse é um aplicativo a ser usado pela rede, não é pelo cidadão em si, porque os casos de violência sexual, até por conta de toda vamos dizer, a sutileza, a delicadeza deles, nós consideramos mais seguro que seja a rede que utilize. Então, o que essa comarca, vamos dizer assim, ela precisa, independente do lugar, ela ter uma rede de proteção institucionalizada. E aí, o aplicativo ele pode ser liberado porque ele precisa de um administrador. E o administrador pode ser do Ministério Público ou até de
de outra instituição que se responsabilize por isso, porque ali ele vai controlar todo o andamento do aplicativo que acontecer, ele que admite as pessoas que vão poder utilizar, porque, por exemplo, hoje você acha o aplicativo do Projeto Luz em qualquer uma dessas lojas virtuais, você baixa, mas você não consegue utilizar se nós não admitirmos, né? Porque é exatamente essa função. Então, aí, esse local, ele tem que nos procurar, porque aí a gente vai, né, vai ter um termo de sessão e para ele utilizar todas as ferramentas e ter essa pessoa que é o administrador e o responsável pelas informações, porque aí todos ali farão parte e receberão as informações que virão do aplicativo. Acho que é importante, né, a gente destacar essa segurança, até porque todas essas informações são sigilosas, né? A partir da denúncia já existe o sigilo quanto ao abuso. Exatamente. Isso, né? As informações são sigilosas, então o conteúdo, o acesso ao conteúdo ali, inclusive ele é limitado. Há algumas funções específicas, tem o administrador, tem as pessoas, aqui no caso, os promotores que têm acesso a todas as informações, e aí vai tendo esse escalonamento. E exatamente para garantir o sigilo das informações, porque o sigilo é para proteção das vítimas, né? Então, é preciso que aconteça isso, que essa rede esteja estruturada e que eles elejam ali, dentre eles, quem será o administrador, que vai ocorrer essa admissão. E aí, por que ela precisa estar estruturada? Para que as informações não cheguem ali no aplicativo e fiquem sem ter um andamento. Então, o aplicativo ele faz esse trabalho da prevenção, faz a denúncia. E em que momento se torna digamos, um processo? Aí o promotor de justiça, a partir dessa, ele reúne essas informações e já leva a denúncia à justiça? Como é que é essa questão legal agora? Quando chega a notificação, inclusive por isso que a gente fala que a prevenção e o cuidado é o maior objetivo. Por quê? Porque a rede de proteção já inicia a fase de cuidado dessa vítima. Verificar se tem que afastar do lar, às vezes o agente, né, que suspeito mora na mesma residência, se ela precisa de algum auxílio médico, psicológico, etc. Então, a rede recebeu aquela notificação, já toma esse tipo de providência. Nós, na seara criminal, como faz parte do procedimento do Projeto Luz, quando o Conselho Tutelar recebe essa notificação, ele já lavra o boletim de ocorrência. E aí começa uma investigação comum, como todas as outras, com a análise do caso, vamos ouvir as pessoas envolvidas. A única exceção que acontece aqui, porque, assim, em relação aos outros casos, é que a vítima não é ouvida na delegacia de polícia. Aqui nós fazemos o depoimento especial judicial, ou seja, as vítimas elas são ouvidas por uma psicóloga em um ambiente todo preparado para isso, e ali a gente colhe as informações do que aconteceu já em sede judicial, já tem a magistrada, o promotor, o advogado, a gente já produz uma prova que poderá ser aproveitada em eventual processo futuro. Então, ele tem todo o trâmite de uma investigação com a garantia de todos os direitos de ambas as partes. Mas acelera consideravelmente. É justamente isso que eu ia perguntar. Então, isso também, de certa forma, ajuda a, primeiro, né, como a senhora falou, a tirar a vítima do ambiente, né? Mas traz essa celeridade para o processo, o que vocês conseguem reunir com o aplicativo, com a rede? Sim, porque primeiro que ali muitas das informações que normalmente seriam realizadas somente lá na polícia, depois nas fases normais de investigação, elas já são produzidas quase que imediato. No momento que o caso surge, dentro desse procedimento que eu citei para você, o Conselho Tutelar ele já vai em direção a essa vítima, já colhe as informações que são necessárias, ele mesmo já vai até a polícia e acompanha essa vítima para fazer exame. Então, tudo isso que eles demandariam tempo já acontece de forma praticamente imediata. E com a gente sabendo que ela já está protegida,
aí a gente continua os outros passos. Em relação ao pedido de depoimento especial em si, nós costumamos fazer, que é aquele pedido da vítima ser ouvida em juízo, em 10 dias, assim, no máximo, esse pedido já está realizado, e aqui a gente tem a magistrada, as magistradas, elas são bem comprometidas com a causa, então também as audiências são designadas com celeridade, e aí, com base nesse depoimento, a gente propõe a ação ou não. A gente fala assim, nós queremos, lógico, obviamente, a gente busca que as pessoas que cometeram esse crime tão bárbaro sejam responsabilizadas. Mas o foco, tanto do Projeto Luz quanto do aplicativo, o grande objetivo é proteção. É evitar que esses crimes se repitam, que o grande mal é exatamente esse, nunca é um abuso só, normalmente ele é reiterado. E que também ela possa ter, essa vítima, um acompanhamento posterior, porque as consequências também são nefastas. Quem já passou por isso, conhece alguém que passou, sabe que a pessoa fica marcada para a vida toda por um episódio desse. Até aproveitando, então, eu acho que assim, ainda, não sei se existe ainda muito desconhecimento, talvez, em relação ao que é considerado abuso sexual, né? Porque tem muita gente que acha que tem que efetivar o ato sexual para ser abuso, né? Mas eu queria que a senhora repassasse isso. O que é considerado hoje, inclusive, não só de homens, né, com crianças, mas tem mulheres que podem praticar abuso e praticam, infelizmente, né, doutora? Sim, realmente há esse desconhecimento, e aqui um dos passos do nosso projeto é fazer uma capacitação de toda a rede. Quando a gente fala toda, é toda mesmo, a gente chama todos os professores e profissionais de educação, todos os profissionais da saúde, nós chamamos entidades religiosas, escolas particulares, escola de idiomas, vamos conversar sobre isso, vamos aprender? E aí a gente começa a desmistificar muitos conceitos que nós passamos muitas vezes a vida inteira achando que era isso, considerado abuso, e não é. Isso prejudica, por quê? Porque se chega um relato para você que você julga antecipadamente que não é nada, a probabilidade de você não tomar providências é maior. Então, assim, o que é primeiro? Assim, o abuso sexual, ele não exige relação sexual, em qualquer uma das formas que a gente conheça. Não, ela muitas vezes pode nem ocorrer o toque e haver o abuso. Por exemplo, se você obriga aquela criança ou adolescente a assistir algum ato ou um filme, isso é abuso. Você não tocou nela, não tocou em você e houve essa violência sexual. Então, toques, simples toques nas partes íntimas ou próximo, essa situação que eu disse, obrigar a assistir, seja o ato em si, seja filmes ou fotos, o próprio assédio e os atos, logicamente, sexuais em si, tudo isso, ele engloba o conceito de abuso sexual, que pode ser praticado, como você disse, tanto por homens como por mulheres. O maior número de casos são homens abusadores. Mas, nós já tivemos situações de mulheres aqui, sejam mulheres com outras meninas ou com meninos. Mas qual que é a grande questão do abuso sexual, que merece um tratamento, vamos dizer assim, com muito cuidado de quem trabalha nessa área? Ele, em regra, acontece dentro de casa. Aí tem a questão emocional envolvida, né? Então, assim, quem deveria te proteger ou praticou o abuso ou protege o abusador. E aí, essa vítima, ela fica à mercê. Então, é por isso que a rede precisa estar bem preparada, com todos os mecanismos e com tudo, bem pronta mesmo para receber essa vítima e tomar as providências, porque a gente fala, a partir do momento que ela toma a decisão e ela te escolhe, você tem que saber que você tem uma responsabilidade
de evitar que aquilo continue acontecendo, porque um outro grande detalhe que eu já citei é que, em regra, não é uma situação, ela se repete. E ela se repete exatamente por esse medo que a vítima tem de falar, por um receio dela ser a pessoa que vai destruir o casamento, que vai fazer com que a família passe fome. Ela carrega em si uma culpa e uma responsabilidade pelo abuso. Então, quando ela escolhe você para relatar, você tem que saber que você tem essa responsabilidade de, inclusive, tirar dela esse peso que não é dela e trazer para a rede, né? Somos nós que temos que resolver essa situação. Em geral, se ela resolveu falar porque ela não aguenta mais, né? E a partir dessa experiência, então, desse aplicativo, né, de todos esses resultados que vocês têm, quais são, assim, os projetos futuros? Há a possibilidade, por exemplo, de isso se expandir em Mato Grosso para todas as comarcas? Sim, Né, o que a senhora sonha para esse projeto, para esse aplicativo, a partir também dos prêmios que vocês receberam, doutora? Sim, nós já estamos, nós já temos colegas que já nos solicitaram o aplicativo, nós estamos já na fase de implantação em outros locais. Nós criamos ele exatamente para isso, não é para ficar aqui, ele é para ser utilizado por todos os locais que tenham a rede de proteção mesmo, criada, como eu disse, que é uma necessidade, um pré-requisito para a utilização do aplicativo, e o nosso sonho é que ele realmente possa ser utilizado pelo maior número de pessoas para que a gente consiga alcançar o maior número de vítimas e protegê-las. É o nosso grande objetivo, assim. A premiação, é o que a gente disse, foi um reconhecimento, mas nunca foi o grande objetivo. O objetivo realmente é quando a gente olha ali os casos e vê que houve um resultado e que a gente pôde fazer a diferença na vida de cada uma daquelas crianças ou adolescentes. Uhum. Alguma questão que a gente não abordou, que a senhora gostaria de ressaltar para a gente encerrar? Então, eu queria agradecer pela oportunidade, dizer que ele é um projeto das promotorias de justiça de Nova Mutum, não de uma só. Então, assim, os co-criadores são os meus colegas, doutor Henrique Pugliese, doutora Daniele Crema, que nós sentamos juntos, criamos o aplicativo, mas também somente só o nosso esforço não seria possível, então nós precisamos reconhecer todo o apoio e o financiamento e todo realmente a base que a Procuradoria-Geral de Justiça nos deu, a Procuradoria também especializada da Infância, o Departamento de Tecnologia, mas o aplicativo só foi realmente efetivo porque a rede de proteção, tanto da comarca de Nova Mutum, né, que engloba a cidade de Nova Mutum e Santa Rita do Trivelato, abraçaram a causa e fizeram com que o aplicativo realmente funcionasse. É o que eu falo, não adianta grandes ideias se a gente não consegue efetivá-las, e houve esse resultado aqui. Então, meu reconhecimento a todas essas pessoas, a nossa equipe, e eu agradeço a oportunidade mais uma vez, espero que realmente ele possa ser expandido e a gente aumentar essa proteção às crianças e adolescentes. Lembrando, acho que é importante a gente, para finalizar, lembrar as pessoas que estiverem, aonde estiverem, souberem de um abuso, denunciem, independente, né? A gente está falando de um exemplo, de um modelo de projeto que deu certo, que está dando certo, que tomara que realmente se expanda, mas assim, a rede de proteção existe nos outros municípios, nas outras comarcas, né? Tem conselho tutelar em todo lugar, então tem polícia. Então, acho que assim, denuncie se você souber, né, doutora? Acho que é importante a gente lembrar que, independente de você ter ou não um projeto mais sedimentado, mas polícia pelo menos tem que ter, tem que ser feita essa denúncia, né? Exatamente. A gente tem um grande instrumento, que é o Disque 100. Uhum. Se você não quiser ligar diretamente no 190, né? Ir pessoalmente, as pessoas têm muito receio. Você pode usar o Disque 100, ele é gratuito, você pode, inclusive, fazer a denúncia de forma anônima, mas realmente, não se cale,
Inclusive as vítimas, a gente fala até para as vítimas, se você não encontrar ninguém que você se sinta seguro, liga no Disque 100, relata a sua situação. Nós já tivemos, inclusive aqui, casos assim, que a gente chegava lá e a vítima falava, não, eu estava esperando vocês, porque fui eu que liguei. Olha só. Então, realmente, é o que você falou, todas as cidades têm conselho tutelar, tem polícia militar. É muito mais importante do que toda uma estrutura é que a gente se comprometa com a causa, que a gente não se cale. Tá joia. Muito obrigada novamente. Espero que essa entrevista possa também ajudar a espalhar essa boa prática, né, esse aplicativo aí, não só para todo o estado, mas para todo o nosso Brasil. Ela vai estar disponível no nosso canal do YouTube, lá no site do RDTV, né, dentro do site RD News. A gente agradece muito, doutora, e estamos à disposição para quando tiver outras divulgações, outros projetos aqui. Eu que agradeço mais uma vez, Lídice, muito obrigada, e nós também estamos à disposição de todos vocês. Joia, até a próxima. Até.